Bom dia, Sestona, tudo bem? Acredito que sim, né? Vamos começar a nossa semana com a seguinte reflexão. Para os dias bons, sorrisos. Para os dias ruins, paciência. Para todos os dias, fé. Amém. Que assim seja. Que para os nossos dias bons, para os nossos dias ótimos, nossos dias maravilhosos, que a gente espalhe sorrisos por aí. Para os nossos dias ruins, que a gente tenha paciência, que a gente tenha tolerância, que a gente saiba administrar tudo isso da melhor forma possível. E para todos os dias, vamos pedir a Deus muita fé, que tenhamos fé que coisas melhores vão nos acontecer a cada dia. Ok? A prof pede já antecipado, desculpas, a prof está gravando na varanda da casa da prof, então vai ter barulho de animal, de carro, de moto, coisas assim, tá? Então, teremos aí, por exemplo, que nem agora, alguns efeitos sonoros na nossa aula de hoje, beleza? Hoje começamos, então, o nosso capítulo 15, que fala sobre o Império Romano, então. Vai falar sobre a sua expansão, a política e o escravismo. Ele vai da página 28 à página 52, um capítulo bem mais extenso. E para a aula de hoje, a prof preparou algumas coisinhas, vai falar algumas coisas relacionadas à página 28 a 39. Um tempo de expansão. Então, o Império Romano, ele se formou a partir da crise da República e teve como base de trabalho escravo, os tributos pagos pelas províncias e a centralização do poder nas mãos de um imperador, que, por sua vez, se apoiava no exército. Foi um período de política expansionista, em que a política expansionista, que era característica da república, foi bastante reduzida, dando lugar a um período de paz interna, como se fosse uma pax romana. A comunicação entre as diversas cidades do Império Romano, que possuía uma grande extensão, então tinha sua sede em Roma como modelo para as demais, era graças a uma extensa rede de estradas e construções, o que facilitou o processo de romanização, ou seja, de levar para as outras regiões aquelas características que tinha dentro da Roma. A crise da República Romana, então. O período republicano ele foi marcado pela expansão territorial e pelo acúmulo de riquezas proveniente da exploração dos territórios conquistados. Nessa época, as terras elas pertenciam aos povos dominados, foram arrendados para os membros da elite romana, os quais passaram a ter direito de explorar ela. Com o tempo, essas pessoas se acharam no direito de serem os donos dessas terras. E com isso, se tornaram, essas terras públicas viraram grandes latifúndios. E esses se tornaram, então, propriedades rurais, propriedades privadas e que utilizavam mão de obra escrava. Nesse latifúndio, era possível cultivar uma grande quantidade de produtos. Como existia muito produto, o que acontece? O preço vai diminuir. E isso criava uma concorrência desleal com os pequenos produtores. O que esses pequenos produtores vão fazer? Vão abandonar suas terras e vão rumo às regiões urbanas. Ou seja, vai acontecer um processo chamado êxodo rural, que é a saída da pessoa do campo para a cidade. E ainda nessa situação, então, muitos desses camponeses vão se alistar no exército em busca de uma posição social melhor, enquanto a elite romana enriquecia cada vez mais. Dessa forma, vai acontecer o quê? O despovoamento das regiões rurais. E as regiões urbanas, as áreas urbanas, passaram a ser habitadas por pessoas que não tinham condições de se sustentar e viviam em um estado de subsistência, ou seja, mal, se sustentavam. Outro problema muito grave para a crise da República foi o grande número de mortes de soldados romanos em conflito. Por exemplo, as guerras púnicas,
Então, diminuiu muito o número efetivo do exército. E se a pessoa está no exército, se ela vai morrer lá, vai reduzir a mão de obra disponível. Uma vez quando ele está na guerra, tá? E quando eles não estavam na guerra, eles participavam de outros trabalhos. Então, construíam fortificações, pontes, estradas. E se eles não estão voltando, digamos, né? A República não vai ter esses trabalhadores, essa mão de obra aí. Tá? Aí no exercício 1 vocês têm lá explicar com as suas próprias palavras o que ocasionou o processo do êxodo rural no Império Romano. Né? Então, o fato de essas grandes propriedades rurais passaram a pertencer, essas terras passaram a pertencer à elite romana. Aí elas cultivavam muitos produtos, se produzia muito, o preço diminuiu, era desleal com esses pequenos agricultores, então eles não tinham o que fazer, os pequenos produtores vão em busca de melhores condições na cidade. Aí, em decorrência desses problemas todos aí, né, da época, vão entrar em cena dois irmãos. Tá? Só passar. Aqui. Os irmãos Graco e a questão da terra. Tá? Então, essas migrações, essa falta de trabalho e o fato de ter grande concentração de terras e as condições de cidade serem vistas como uma calamidade, começou a desagradar parte da aristocracia. E diante disso, então, o tribuno da plebe, Tibério Semprônio Graco, apresentou para o Senado um projeto de lei que limitava a quantidade de terras que uma pessoa poderia ter. E dessa forma, então, a proposta era o quê? Promover uma reforma agrária. Uma reforma agrária seria o quê? Um conjunto de medidas para redistribuir as terras produtivas, justificando a promoção da justiça social. Tá? A proposta não foi bem vista por boa parte dos senadores, pois o quê? Eles viram que essa proposta ameaçava os privilégios econômicos e políticos deles. Essa situação vai gerar diversos conflitos, e em 133 a.C., o Tibério Graco foi assassinado junto com outros 500 apoiadores da reforma. Tá? Então, uma proposta que seria boa para a maioria da população não teve sucesso. Tá? Aí, diante da violência e do caos, né, que começou a se instalar, Caio Graco, que era o irmão do Tibério, também se tornou um tribuno da plebe. Ele conseguiu alguns privilégios, digamos assim, tá? Mas como é que eu vou dizer? Os desentendimentos ou a não concordância em relação à reforma agrária continuou existindo e eles acabaram, e Caio Graco também acaba morrendo. Tá? Então, os dois irmãos que estavam propondo uma coisa boa para a maioria, né, do povo, acaba sofrendo com isso. Então, diante dessa violência do caos das guerras civis, o exército romano ficou cada vez mais fortalecido. E os generais, então, que passaram a ser chamados de imperatores, e eles queriam almejar o poder político. E, para tanto, eles usaram a fidelidade dos seus soldados para intimidar o Senado. Em 49 a.C., né, nessa disputa de poder, César invade Roma
com o seu exército e se torna um ditador romano vitalício. Nasce assim, então, o Império Romano. Em 44, César foi assassinado e aí se teve, mais uma vez, 3 pessoas no poder. Isso que a prof acabou esquecendo de falar antes, né? Surgiu lá os triunviratos, que era um governo, né, de 3 generais, né? E aí, nessa disputa desses 3 generais, o Caio Otávio torna-se o imperador de Roma e tem sua vitória reconhecida pelo Senado em 31 a.C. E ele passa a usar o título de Augusto, não é imperador, é Augusto. Essa expressão Augusto significa exaltação ao soberano. Tá? Para a segurança do território, ele reorganizou o exército e a marinha, manteve as instituições romanas do período republicano, como o Senado, as magistraturas e as assembleias, mas elas não possuíam mais o mesmo poder de antes. Esses imperadores que surgem, então, eles têm a função de quê? Nomear os membros das instituições do Estado, como senadores, comandar o exército, criar leis e dirigir a religião romana. Caio Otávio vai organizar o sistema de coletas de impostos, vai estabelecer uma reforma urbana, vai incentivar a produção agrícola e as manufaturas e constrói estradas e pontes, criando um grande sistema de comunicação por todo o território, que nem falou lá no comecinho. Era um território grande, mas era fácil de se comunicar porque existia uma grande extensão de estradas. Tá? Roma, durante o Império, como era a economia? Ela era beneficiada pela riqueza proveniente dos impostos, e grande parte vinha das regiões conquistadas, da negociação de províncias, mercadoria das províncias, e da exploração do trabalho escravo. O trabalho escravo sustentava, então, boa parte da economia romana. Essa economia romana, ela pode ser considerada comercial e monetária. Comercial, por quê? Dependia das trocas entre as províncias e o império, então do comércio. E monetária, porque o crescimento do comércio foi acompanhado do aumento da circulação de moedas, que eram cunhadas em homenagem aos imperadores. Então, o dinheiro que eles tinham era comercial e monetário. Comercial, por causa do comércio, monetário vem de moedas, né? A arquitetura, a paisagem e o cotidiano. As cidades romanas, elas eram modelos para os demais do império. Seu centro era uma grande praça, chamada de Fórum, onde eram realizados diversos eventos, como a proclamação das ordens imperiais, desfile dos generais vitoriosos, discussões públicas sobre os negócios e políticas. E esses romanos, eles foram hábeis na construção de templos, teatros, anfiteatros, pórticos, lojas, palácios, casas de banho, tribunais, aquedutos, e além de, como a prof já citou anteriormente, né, as pontes e as estradas. Os termas e os aquedutos. A cidade de Roma contava com locais para banhos públicos conhecidos como termas, que continham saunas, piscinas, salas de massagem e de ginástica, além de bibliotecas. As termas eram frequentadas tanto por homens quanto por mulheres. Os banhos eram tomados à tarde em banheiras coletivas. Primeiro as pessoas de posse e depois os mais humildes. E para abastecer essas casas de banho, então, a cidade de Roma contava com os aquedutos, através dos quais a água era transportada para diversos locais, como chafarizes, banheiros públicos, latrinas, casas e prédios em geral. Ok? Depois no chat, prof, conversa mais um pouquinho sobre esses termas, esses aquedutos com vocês, ok? Que aqui no vídeo o tempo está curtinho. Sobre a diversão, eles iam para circos, teatros e anfiteatros. Aí depois a prof também conversa com vocês a respeito dessa diversão. E aqui as atividades para vocês estarem desenvolvendo. Podem olhar lá na parte, nas orientações da cor de vocês também
vão encontrar